E agora nós teremos a fala dela na palestra Práticas de Ensino, Estratégias Pedagógicas de Sucesso e que inovam a educação. Então, muito obrigada novamente, passo a palavra para você. Agradeço a presença de todos. Também espero que quem veja a aula posteriormente possa tirar bastante proveito disso. São coisas que a gente precisa refletir sempre, né? Principalmente em relação ao que a gente faz quando tem ali uma... Está falhando um pouquinho? Não. Quando tem algum tipo de interação com outra pessoa, né? Então, a prática de ensino é exatamente isso o tempo todo. Então, nós precisamos refletir tudo que nós fazemos, a todo momento. Eu só vou pedir um minutinho para vocês para poder fazer a abertura da apresentação, tá bom? Então, eu vou ficar um minutinho sem falar com vocês. E, novamente, só lembrando, qualquer coisa, estamos no apoio aqui. Bom, vou aproveitar enquanto você vai abrindo aí para apresentá-la novamente para aqueles que não participaram da palestra no período da manhã. Então, a professora doutora Maria Cecília, ela é licenciada em Ciências Biológicas, Pedagogia e Letras, é doutora em Ciências pela USP e coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Educação de São José do Rio Preto. E ela tem uma vasta experiência na formação de professores e mediação pedagógica em ambiente escolar. Então, só para os que não estavam, porventura não estavam de manhã, conhecerem um pouquinho mais da nossa palestrante, que já fez uma fala sensacional também. Agradeço aí os elogios, né? Tento fazer aí o meu melhor a cada dia, profissionalmente, enquanto pessoa também, né? Por esse motivo, enfim, estou compartilhando mais uma vez do que eu chamaria aí de experiência um pouco na vida, né? Que a gente acaba adquirindo enquanto profissional. Eu não sei se todos estão vendo a apresentação. Estamos, mas ela não está em tela cheia. Ah, então só um instantinho. Vamos lá. Vamos lá. Ela está agora está em tela cheia? Está sim, agora estamos bem. Então tá joia. Eu vou pedir para vocês, da mesma maneira como foi feito na parte da manhã, se possuírem alguma dúvida, eu vou fazer a exposição, né? E aí depois nós organizaremos essa retirada de dúvidas ao final. Peço que vão se manifestando por meio do chat, porque quando nós estamos ali ouvindo alguma coisa, às vezes as dúvidas acabam desaparecendo depois, ou até mesmo se perdendo. Então, já vão anotando, porque aí nós retomamos e também fazemos aí a retirada de dúvidas ao final. Então, hoje a proposta seria para falar sobre práticas de ensino, estratégias de sucesso e que inovam a educação. Eu sou Maria Cecília Pereira Soares Ribeiro, igual me apresentaram, e as estratégias de sucesso nada mais são
do que o que a gente vai observando na prática, né? Então, é importante nós sempre estarmos conscientes de tudo que a gente vai fazer. E, para isso, nós precisamos ter uma reflexão dia a dia de tudo que vamos fazer. Então, eu começo essa apresentação com vocês com uma reflexão de Paulo Freire, que eu vou ler na íntegra por conta de que são palavras dele, e que nós não temos como reinterpretá-las, porque elas têm, assim, um valor maravilhoso enquanto texto produzido e redigido por ele. Ninguém nega o valor da educação, e que um bom professor é imprescindível, mas, ainda que desejem bons professores para os seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados, apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação. Grande parte resiste e continua apaixonada pelo seu trabalho. Paulo Freire retomou isso num Dia dos Professores, que seria dia 15 de outubro. A data é um convite para que todos, pais, alunos, sociedade, repensemos nossos papéis e nossas atitudes, pois com elas demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores, fica o convite para que não descuidem de sua missão de educar, nem desanimem diante dos desafios, nem deixem de educar as pessoas para serem águias e não apenas galinhas, pois se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, assim, essa reflexão de Paulo Freire, ela é maravilhosa porque desconstrói toda e qualquer reclamação que a gente um dia possa fazer sobre a educação. Então, se eu não tenho alunos que se envolvem, por que será? Será que eu, como professor, estou refletindo sobre as minhas práticas? Apesar de ser um trabalho, como ele falou, duro, difícil, necessário, será que realmente eu tento fazer o meu melhor, né? Apesar de ainda serem responsabilizados pelo fracasso da educação e também com baixo prestígio, muitas vezes desvalorizados, a gente tem uma evidência de que muitas pessoas continuam apaixonadas pelo seu trabalho, ou seja, não desistem. Mas antes disso, nós precisamos ter um objetivo. Por esse motivo que ele fala assim, demonstrarmos o nosso compromisso com a educação que queremos. Nós sabemos que dentro da sala de aula, quem manda é o professor. Ou seja, dentro da sala de aula, tudo que acontece ali dentro é por estímulo e incentivo dos professores. Então, aí Paulo Freire termina isso dizendo, fica o convite para não descuidarem de sua missão de educar. Então, a missão de educar é muito importante, porque nós temos o indivíduo sendo colocado em situações de desafio, o indivíduo sendo, não vou dizer treinado, mas estimulado a pensar, e ele usa uma expressão que eu acho bastante interessante, né? Que não deixem de educar as pessoas para serem águias, e que também não sejam galinhas, ou seja, que tenham uma visão ampla, que tenham uma visão grande, que tenham a oportunidade de sempre criarem novos voos, novos desafios, e galinhas, geralmente, apesar de voar, ficam num patamar um pouco mais abaixo, ou seja, não tem como arriscar, porque não tem como continuar esse voo. Então, assim, ele deixa bem claro quanto é importante o papel do professor. Então, se a gente quer ter uma prática educativa de sucesso, nós precisamos não criar uma utopia de que nós faremos um mundo melhor somente nós, mas de que se eu faço o meu melhor, meu colega faz o seu melhor, a gente tem a possibilidade de, aos poucos, transformar essa sociedade em um local, sim, um pouco melhor de se viver, né? E aí, para embasar as práticas, nós temos, então, mais duas frases de dois grandes teóricos, tirando Paulo Freire, que eu falei aqui, também tem outra frase que eu vou apresentar, mas de Antônio Novoa. Antônio Novoa, ele é um
autor bastante estudado na área pedagógica, exatamente porque ele fala sobre a parte crítica do professor, ou seja, de que é necessário essa reflexão. E eu acho bastante interessante esse recorte, que diz o seguinte: a formação não se constrói por acumulação de cursos, conhecimentos e técnicas, mas sim através de um trabalho de reflexividade, crítica sobre práticas e de reconstrução permanente da identidade pessoal. Ou seja, o ser humano, enquanto professor, ele, por mais que estude, ele precisa colocar esse estudo em prática. Por mais que estude, ele precisa tirar uma lição dessa prática que ele está ali vivenciando. O importante é que ele possa olhar para aquilo, ver o que pode ser repetido e aquilo que não teve muito sucesso, e tentar usar de uma maneira diferente isso que não teve tanto sucesso. O importante é de que a pessoa esteja sempre aberta para mudar, para conseguir novas habilidades, para conseguir ouvir os colegas, e de que não é um excesso de informação que forma uma pessoa, e sim a vivência que ela tem. Por isso mesmo, nessa mesma visão, nós temos que pensar no nosso aluno. O que adianta nós termos uma estratégia de encher uma lousa de material para ele copiar? Eu vou estar ajudando esse aluno a refletir? Ah, mas eu tenho aquele aluno em sala de aula que é bastante difícil de trabalhar, a cultura dele é bastante diferente, a questão socioeconômica, a parte social de interação é tão complicada, é complicado ter ali a participação dele, mas eu tenho certeza, se você tentar criar esse vínculo com ele, ele pode, às vezes, se tornar um grande admirador do seu trabalho, por que não uma pessoa que ajuda bastante também. E aí, a segunda prática, que seria de Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Reforça ainda mais o que foi dito. Práticas pedagógicas de sucesso são aquelas onde o indivíduo professor, ele é um mediador, ele é um facilitador, ou seja, ele faz com que o aluno, em seu papel ativo, tenha a possibilidade de se tornar, muitas vezes, melhor que ele, enquanto pessoa que tem os conhecimentos, mas não tem todos. Então, essa relação professor-aluno e a não colocação de cada vez mais conteúdos, um em cima do outro, é importante sempre ser refletida. A relação professor-aluno é uma via de mão dupla, um ajuda o outro e um tem que aceitar o outro, tanto conhecimento como também aí tudo que é vivenciado. Então, eu acho bastante interessante começar a palestra falando sobre isso. Como que nós podemos ter sucesso, a inovação nas práticas pedagógicas? Nós podemos, a partir do momento que nós sabemos qual seria a nossa missão, temos um objetivo e utilizamos os conhecimentos que nós temos para a formação do outro, de acordo com o tempo, de acordo com a sua permissão e nunca desistindo, porque é nessa persistência que nós vamos ter aí resultados, às vezes não de acordo com o que esperamos, mas que tenham avanços aí significativos. Então, eu falo aqui sobre a construção do saber, né? O professor Cortella, que é um filósofo bastante conhecido e que também faz a formação de vários professores, deixa bem claro de que a construção do saber pressupõe uma intencionalidade, sendo necessário determinar o método mais adequado, posteriormente verificar os seus resultados, notando-se os erros cometidos e mexendo-se ou operando as ferramentas certas para que o conhecimento seja criado e recriado. O que será que o professor Cortella quis dizer com isso? E já é uma referência um tanto quanto antiga em relação aos nossos dias atuais, de 2023, mas ainda assim muito aparente, ou seja, está aqui conosco o tempo inteiro. Eu não entro em uma sala de aula porque é o meu sustento. Eu entro numa sala de aula para fazer a diferença. Então, quando eu faço aquela aula, qual objetivo eu vou fazê-la, né? Aquela sala, ela vai fazer tal tarefa. Essa tarefa funciona de maneira a utilizar qual estratégia?
essa estratégia pode ser colocada na turma que é da mesma série. Então, esse momento reflexivo novamente, inclusive de ver o que mais é adequado e se deu certo para ser continuado e ser replicado, compartilhado, é muito importante. Eu acho interessantíssimo quando o professor Cortella fala de que nós precisamos estar sempre mexendo-nos, ou seja, a gente precisa sempre diversificar, a gente precisa sempre pensar naquilo que está fazendo, ter consciência naquilo que também está fazendo, né? O professor Cavalieri é também uma referência um pouco antiga, mas bastante significativa, diz assim: é necessária a reconstrução da experiência, devendo ela estar ligada às necessidades e problemas de hoje do indivíduo, ou seja, serem valorizadas as atividades que estejam envolvidas com a prática, havendo, portanto, uma ligação entre a educação intelectual e ações criativas, inventivas, nas suas mais variadas expressões inerentes à formação global do ser humano, ligando a educação à vida. Ou seja, aquilo que está sendo ensinado tem significado para a vida do aluno? De que maneira ele entende isso? O professor Paulo Freire sempre falava muito, a partir daquilo que o indivíduo sabe, a partir daqueles conhecimentos prévios, eu tenho como construir novos conhecimentos. Imaginem um prédio, por exemplo, que está sendo construído sem qualquer tipo de alicerce. Ele cai. Então, é como se eu construísse um castelinho de areia, vem a onda e derruba tudo aquilo. Agora, quando eu dou a base, que na verdade parte do próprio aluno, de um diálogo, de uma verificação do que ele realmente já sabe, e às vezes não sabe aquilo que é necessário para se ter como base, mas eu dou aos poucos, e aí eu tenho a possibilidade de criar algo ou conhecimento mais estruturado, sedimentado, ao ponto dele, a partir daí, ter esse protagonismo e poder criar, né? Então, a gente sempre precisa reconstruir a experiência do indivíduo, no caso, aluno, a partir daquilo que faz diferença para ele, ou é parte do mundo dele, ok? Então, a primeira regrinha que eu diria, assim, que seria uma prática de sucesso seria o trabalho em equipe, né? Como assim? Se sou eu que realizo esse trabalho dentro da sala de aula? Pois é, mas você conversa com o seu colega, com aquele colega que está trabalhando junto com você, né? Você demonstra ser uma pessoa esforçada, uma pessoa que tem dedicação, portanto, uma pessoa que possui garra, né? E você tem uma habilidade especial para tentar ver o que está acontecendo, observar com carinho, criar um objetivo e não abandonar esse objetivo, tendo determinação, perseverança e, por que não, eu diria, esperança. Pois é, o sucesso de uma boa equipe é você conseguir interagir com o seu colega. O seu colega, sendo ou não da sua disciplina, o seu colega sendo ou não mais velho ou mais novo que você, tenho certeza que ele tem alguma coisa a ensinar para você. Então, esse treino dessa humildade, de compartilhamento, de conquista, ou seja, de interação entre o professor e outro, entre o professor e o coordenador, entre o professor e qualquer outro indivíduo, pai, mãe de aluno, enfim, vai fazer com que você possa construir uma prática pedagógica de sucesso, né? Então, essa sinergia, essa cooperação, essa sintonia, onde aluno e professor estão na mesma estação de rádio, eu diria assim, né? Criando aquela coesão, aquele respeito mútuo, tudo isso vai trazer o quê? Um resultado muito bom. Ou seja, você tem um indivíduo feliz. Pode parecer engraçado, mas você sai da aula falando, nossa, nunca dei uma aula assim. Aquela aula foi bastante significativa para os alunos. E, às vezes, você só fez ali pequenos apontamentos e só testou. Não deu certo, não tem problema. O importante é você o quê? Se comunicar bem e tentar produzir coisas que tragam maior satisfação àquilo que você está fazendo, ou seja, ao aluno, que é o centro de tudo, né? Ali de uma escola e das suas atividades. Então, trabalho em equipe com aluno, trabalho em equipe com
os pais, o trabalho em equipe com o seu colega de trabalho, o trabalho em equipe com o seu gestor é muito importante para que se tenha, então, um engajamento, não só seu, como dos alunos, e também terem melhores resultados, ok? E aí a base para qualquer trabalho docente seria o desenvolvimento integral e características da educação integral que precisam ser ressaltadas para que a gente possa, então, criar essa base mais sólida, né? Se eu não sei o que eu estou fazendo, vai ser difícil eu conseguir desenvolver uma estratégia de sucesso, né? Então, quando eu falo em desenvolvimento integral, que é vamos dizer assim, um conjunto de palavras muito que aparecem nos dias atuais, eu posso dizer assim, de que existem desafios diários, para mim, para qualquer indivíduo, e eu preciso fazer com que ele possa se desenvolver com o objetivo de que ele também consiga reagir a esses desafios diários, né? E crescer com eles. Esses desafios diários, eles são uma gama que é composta por aspectos sociais, aspectos também físicos, culturais. E aí é que vem a parte bacana de estar em sala de aula, porque quando você tem intencionalidade, quando você faz uma prática pedagógica humanizada, que considera ali os alunos, quando eu tenho a possibilidade de ter, então, subsídios, dar, na verdade, subsídios ao aluno para que ele possa criar a sua identidade, ou até mesmo ligue tudo isso com os momentos que estão acontecendo naquele momento de aula, ou seja, como professora de ciências, eu vi o que aconteceu, que a NASA descobriu em Saturno, que lá tem fósforo. Leve isso para a sala de aula. Então, essa vivência da contemporaneidade, que a gente diz, ela é muito importante. Por quê? Porque mostra um estudo atual, mostra um estudo de que eu considero tudo aquilo que faz parte do indivíduo. Mas ele não vê TV, então é um momento de você colocar ali ele em contato com essas informações. Então, a educação ela precisa ser enriquecedora, significativa e o mais possível, o professor tem que sempre estar ligado em inovar. Como? Através de práticas pedagógicas diversas, né? Então, cada indivíduo tem a sua singularidade. A gente não consegue agradar todo mundo, mas a maior parte, né? O que eles têm em comum? De que maneira eu posso atingir esse público, né? Então, aí que vem a criatividade que você pode ter e colocar em prática e ver se tem bons resultados. Também existe um exercício no pensar, né? Então, quando a gente fala em características da educação integral, não é aquela que é do dia inteiro, mas é aquela que faz com que o indivíduo se exercite por um todo, né? Então, nós temos um enfoque global, nós temos a possibilidade de vivenciar aqueles pilares que a gente sempre viu da educação, o aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a conviver. E aí eu coloco mais ainda o aprender a aprender, né? Então, o aprender a refletir, o aprender a ser sujeito ativo, o aprender a ser cidadão, tudo isso, apesar de ter na legislação, no dia a dia, a gente precisa entender de que o indivíduo, ele é um indivíduo multidimensional, né? E, apesar de terem palavras lindas como equidade e inclusão, isso a gente sabe que não acontece no dia a dia, em sala de aula. Mas a inclusão é quando eu crio uma possibilidade para que todos participem. A equidade é quando eu tenho a possibilidade de ter aquele carinho, acolhimento pelo aluno e dar a ele o que ele precisa, né? Não é um momento propício? Chama ele, vai lá, fala o que ele gostaria de saber, reconduz aquilo em formato de reforço. O importante é que haja progressão no que a gente diz da educação ou da aprendizagem desse indivíduo. Vocês percebem de que quando a gente fala de práticas do sucesso, é tudo aquilo que a gente ouve, só que aqui a gente está aprendendo como colocar isso no meu dia a dia de uma maneira mais fácil. E aí a gente entra em algo que eu preciso trazer para vocês, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação. Pessoal, a gente está numa era digital.
Ou seja, nós estamos num momento onde os desafios para a formação ou desenvolvimento integral desse indivíduo, do aluno, é importante utilizar o que faz parte da modernidade, o que faz parte ali da vida dele. E aí se torna essencial, nessa prática cotidiana, utilizar o ensino-aprendizagem de maneira mais libertadora, mais ativa, mais realizadora. E aí que a gente entra em alguns conceitos, como eu diria para vocês, que seria a chamada educação tanto ponto tanto, né? Então a gente já ouviu falar assim, educação 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, os Estados Unidos já está em 5.0, mas o que significa isso, né? Quando eu tenho uma habilidade, e essa habilidade, seja de inclusão, seja de interação social, seja, enfim, de socialização, eu tenho que utilizar a tecnologia. É mais fácil hoje em dia com o objetivo de que eu possa transmitir conhecimentos, sejam eles de origem cultural, sejam eles para criar situações de trabalho em grupo. O importante é de que o indivíduo ele seja colocado ali em momentos de reflexão, para exercício da criatividade, para exercício da criticidade, e tem a possibilidade de fazer uma leitura crítica. Então, quando a gente fala de uma educação, hoje em dia, que já existe, de 5.0, a gente diz de que o indivíduo ele desenvolve inúmeras habilidades e competências ao mesmo tempo. Então, ele é ágil, ele é um indivíduo flexível, ele é um indivíduo que inova, ele é um indivíduo que é criativo, ele é um indivíduo que tem produções exponenciais, ele é um indivíduo habilitado a fazer novas coisas, então prosseguir nos seus estudos, e nós temos aí tanto uma formação onde a pessoa tem uma educação, por exemplo, ambientalmente correta, nós temos também indivíduos mais compromissados, enfim, a gente tem a possibilidade de que o indivíduo possa acrescentar ou somar em sociedade, né? Então, ele vai estar preparado para o seu exercício da cidadania, como a gente diz, né? E aí ele vai ser mais participativo e, consequentemente, ter uma maior liberdade de expressão. Mas é fácil fazer isso? Não, com certeza não é, né? Isso, quando a gente usa a tecnologia de ponta, a gente não tem uma tecnologia de ponta em escolas públicas, por exemplo, por mais que se tenham auxílios do governo, auxílios da comunidade, ainda assim é um grande desafio no dia a dia. Por isso, boa parte das legislações que vêm, por exemplo, do Conselho Nacional de Educação, eles dizem de que quando você já flexibiliza ali o currículo, que seria o conteúdo a ser ensinado, quando você faz uma retomada, uma revisão de determinados conteúdos para trabalhar determinadas habilidades essenciais, para que o indivíduo possa ali aprender, trocar experiências, se socializar, ter o seu desenvolvimento socioemocional, enfim, eu fortifico, né, esse crescimento, essa possibilidade do indivíduo se desenvolver. O importante, né, é a gente, como são faladas nessas legislações, você escutar ativamente o aluno, praticar uma aula dialógica, ou seja, baseada no diálogo, e que tenha a possibilidade de que haja interações, fortificando, então, o vínculo entre o professor e o aluno, né? Então, essa verificação prévia do que o aluno sabe por avaliações diagnósticas, depois uma discussão com colegas, uma montagem de planos de ação, estratégias pedagógicas que possam mobilizar aquela sala, aquele aluno, para resolver determinada tarefa, a gente está fazendo algo para sair do mais do mesmo. A gente está criando a possibilidade de ter um aluno que a gente chama protagonista, né? Então, tanto a Base Nacional Curricular Comum, alguns sites, enfim, e autores, a gente entende que o protagonismo juvenil, ele é muito importante. Então, quando eu falo em prática pedagógica de sucesso, eu tenho que falar de ter a possibilidade de colocar o aluno como ator principal da nossa peça na escola, ou seja, ele ser ativo, né?
líder. Então, essas formas de se organizar interdisciplinariamente, fazer com que todos os envolvidos se sintam mais satisfeitos com o que está sendo feito. O professor tomando mesmo o apoio teórico, o apoio ali do seu coordenador e se colocando na posição de facilitador, mediador e treinar esses alunos numa gama de variabilidades de ação, de aulas, enfim, de habilidades que são ali oferecidas, juntamente com aquela repetição, mas não aquela repetição chata, né? Mas aquela de várias formas eu fazer com que o aluno, naquele assunto, crie um esforço, crie um hábito, isso já é maravilhoso. Então, assim, quando a gente tem essa formação do aluno protagonista, a gente tem a possibilidade de fazer com que ele tome decisões mais acertadas, escolha, ele tem a possibilidade de maior atuação na sociedade e também ele tem a possibilidade de se responsabilizar pelo que faz, né? Isso não é fácil, porque quando a gente fala em desenvolvimento humano, cada um está no estágio, né? Às vezes a gente tem alunos até de idade série que não é compatível. O importante é a gente pensar que eu estou engajando o meu aluno nas atividades que eu estou realizando. Ele não precisa estar extremamente satisfeito, mas ele está se envolvendo com isso, né? Então, se sim, eu tenho a possibilidade de acrescer algo no futuro dele, ou seja, dar a possibilidade para que ele planeje algo, para que ele reflita, para que ele seja proativo, para que ele também estabeleça seus objetivos claros, precisos, para se formar como um indivíduo integral, para ser um cidadão ativo, né? Então, o protagonismo juvenil, ele faz parte dessas práticas pedagógicas de sucesso. Por quê? A gente tem a possibilidade de experimentar coisas, a gente tem a possibilidade de fazer com que eu entre em contato com o aluno. Se vocês forem ver, não sei se já tiveram algum contato, por exemplo, com escolas que a gente diz de período, as PEIs, né, que a gente tem aqui em São Paulo, que é o Programa de Ensino Integral, a gente tem o quê? Um professor participando mais da vida do aluno. Ah, mas sabendo da vida do aluno? Sim, mas da vida do aluno, como você está, da vida do aluno, deixa eu ver como está o seu rendimento, que seriam as chamadas tutorias, para verificação da autonomia dele, para verificação ali da participação dele nas atividades, às vezes como uma pessoa que escuta os problemas e leva lá para o diretor falando, olha, esse aluno está passando isso, isso e isso. Afinal, nós sabemos de que o aluno tem o professor como um porto seguro, ou seja, essa possibilidade de vivenciar a sensibilidade, a possibilidade de fazer com que haja esse contato por meio da tutoria, por exemplo, a gente também está trabalhando a equipe. Eu escuto o aluno e levo esse movimento, o que eu escutei até o diretor. Então, o aluno criando situações onde ele planeja uma atividade, uma apresentação, ou até cria um clube, que isso existe bastante no programa de ensino integral, a gente tem como mobilizar esses esforços do aluno. E aí, como eu disse, na parte da manhã, juntamente com o professor Marcelo, nem só de treino de habilidades cognitivas vivem os seres humanos, né? Ou seja, o treino das habilidades socioemocionais também fazem com que a aprendizagem seja mais atrativa, ou seja, não vai ter um momento de estresse tão grande, a gente tem ali interações sociais mais positivas, uma melhor socialização, uma possibilidade que o indivíduo possa exercitar a empatia, né? E nós temos hoje em dia em sala de aula uma grande facilidade desses alunos estarem alheios à sociedade. Com a pandemia, a gente verifica que não só pessoas adultas, mas também adolescentes, e por que não até algumas crianças, que a gente diz crianças que estão abaixo, então, de 12 anos de idade, segundo a legislação ali do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Então, assim, estão tirando a própria vida, estão entrando em depressão, estão tendo outros tipos de transtorno, seja de ansiedade ou de conduta. O que está acontecendo? O que o professor está fazendo na sala de aula? Ele não resolve todos os problemas, mas ele sim pode criar um embasamento junto com aquele alicerce que eu falei para vocês, que faz esse exercício cognitivo, mas para melhorar uma inter-relação. Será que tem um momento no qual o aluno relaxa? Será que tem algum momento onde o aluno ele pode exercitar momentos que ele dá a sua própria opinião, ou seja, de que ele pode ali, né, se expressar, que ele pode ver ali a diminuição de, como eu posso dizer, de ações consideradas como maus comportamentos. Ele enxerga, você ajuda ele a pensar, né? Então, imagine em situações de bullying, por exemplo. Você dá situações onde ele conhece o mundo, as curiosidades de locais da cultura do outro, enfim, né? Você trabalhar essas competências socioemocionais, conforme foi dito, a autogestão, também a abertura ao novo, vai fazer com que o indivíduo crie metas, que ele exercite a empatia, conforme já foi falado, que ele respeite a diversidade. O que nós temos hoje em sala de aula é bastante isso, né? Então, nós temos uma pessoa de cor de pele diferente do que daquele aluno que está praticando bullying. Então, vamos sentar, vamos conversar sobre isso. A escola é para isso também, né? A gente precisa criar momentos de conversa, momentos de expressão. Então, essas competências socioemocionais, a gente dá a oportunidade de vivenciar o que a gente chamaria de interações mais ricas, né? Interações sociais mais ricas, que vão fazer com que o indivíduo possa aceitar seus pares, que ele possa criar um interesse pela escola. Então, a maneira como o professor acolhe, por exemplo, esse aluno, a gente também tem a possibilidade de treino. Ele percebe, nossa, mas meu professor foi tão acolhedor. Quantas vezes já não vimos, às vezes na internet, às vezes, enfim, ali na televisão, professoras criando estratégias onde elas estão do lado de fora da sala de aula e criam um cumprimento ali típico com cada aluno. Ele se sente parte, ele se sente acolhido, ele se sente satisfeito. Então, o treino dessas habilidades para tornar o indivíduo mais interessado também é uma prática que precisa ser refletida. Então, o acolhimento, ele possui um significado, né? Então, conforme foi falado, eu tenho que começar sempre as minhas aulas com intencionalidade, né? Eu tenho que ter um propósito, eu tenho que deixar o aluno ciente disso. Então, partindo mais para a didática, que a gente fala em sala de aula, os alunos sabem quem é você. Você chega lá no cantinho da lousa, você coloca o seu nome, a sua disciplina, ele entra em contato com tanta gente assim como você entra, você deixa ele bem ali ciente de quem é você, ok, da data de hoje, da sua matéria, ok, mas qual a marca que você deixa no aluno no dia a dia, né? O que você vai ensinar? Porque tudo aquilo que você não comunica, você cria uma possibilidade de que ele se desinteresse. É algo que, mesmo que ele, no início de uma aula, não goste daquele assunto, a maneira como você aborda acaba criando um encantamento. Então, assim, imaginem, por exemplo, crianças pequenas. Então, eu crio uma brincadeira, eu crio uma atividade, seja, por exemplo, de baixo impacto, eu crio uma atividade junto a vídeos, eu crio jogos. O importante é de que eu diga o que eu vou fazer, e também coloque aquilo de uma maneira onde ele seja o protagonista. E você acolhe, você transforma, você media, né? Então, imaginem, por exemplo, isso eu falo como prática pedagógica de sucesso. Começou o meu ano letivo, e aí eu tenho novos alunos, eu preciso conhecê-los. Chego na sala de aula, coloco lá na lousa quem eu sou e mando matéria na lousa.
Isso é uma educação 1.0 ou tradicional, nós já estamos na 5.0. Então, por que não criar uma roda de conversa? Por que não utilizar aqueles baralhinhos que hoje existem, que se chamam puxa-conversa, ou que falam de temáticas em específico, né? Por que não fazer uma atividade um pouco mais que movimenta o aluno, uma dobradura, um desenho, ou quem sabe uma competição por meio de quiz, né? Nós sabemos de que o talento docente vem a partir da reflexão, né? Então, você utilizar a curiosidade dos alunos como algo inicial, como um ponto de partida, é extremamente importante para que você possa, então, ter ele engajado nas atividades. Também é importante de que haja um bom vínculo entre o professor e o aluno para a realização das atividades. Sempre vão haver desafios, sempre vai haver aquele aluninho que toda vez que você entra na sala, você gostaria muito de que ele não tivesse vindo, mas é com ele que você vai aprender muito aí da diversidade e das diferentes formas de você conseguir ali de que o indivíduo aprenda. Então, apesar de nos ambientes escolares a gente vir com o assunto, a gente precisa também entender a experiência do outro, né? O que ele pensa, qual a necessidade dele. Então, assim, o que eles gostariam de aprender? Vocês já fizeram isso com uma prática pedagógica potente? Eu passo para o meu aluno esse ano, o que vocês têm como expectativa? Então, a gente precisa ouvir mais os alunos, né? Ter essa empatia, né? Uma coisa também que eu falo bastante para os meus professores, ou em formação de professores, se prepare para dar a aula. A aula não é tirada da cartola, como a gente tira, aí no caso mágico, tira o coelho da cartola, né? Para exercício de qualquer coisa, você precisa o quê? Para dar significado na vida da pessoa, eu tenho que ter esquemas ou ideias pré-concebidas. Quando eu digo pré-concebidas, você parou, refletiu, pensou naquela sala e viu, eu acho que hoje é assim que vai dar certo, né? Então, a gente precisa, por meio dessa reflexão, respeitar essas inteligências múltiplas, ou seja, eu preciso incluir o máximo possível dos alunos, eu preciso entender a maneira como a cabecinha deles funcionam. Eu não tenho como, eu preciso saber do que eles gostam, eu preciso saber quem são eles. Então, aí, eu tenho essa conversa inicial, ou acolhimento, um ponto positivo para a criação de significado da minha aula junto ao aluno. Então, eu crio aquela conexão, aquela possibilidade de experienciação. Eu tenho a possibilidade de sempre ter o aluno do meu lado o mais possível. Ele espera aquele professor. Quando o professor vai embora, eu tenho a possibilidade de que todos chorem por minha falta. Por quê? Porque de tão significativo de que eu fui na vida desses alunos, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto construtor da própria história daquele indivíduo. E aí, quando a gente fala em acolhimento, a gente está falando de tudo isso. A postura do professor no dia a dia, que é algo que precisa ser falado como uma prática pedagógica de sucesso, né? Aliado a isso, a gente tem, claro, as tecnologias, as ferramentas visuais, a gente precisa, conforme eu falei, organizar essas ideias previamente, com o objetivo de que a gente se comunique melhor com o aluno e que a nossa aula tenha uma maior efetividade na construção da aprendizagem. É importante lembrar que também, né, essas práticas, elas são importantes por conta de que, se não houver acolhimento, esse ouvir, enfim, saber o que eles pensam, ou até mesmo num primeiro momento, abrir para que eles possam se mostrar quem eles são, a gente não tem muito avanço, né? Então, é preciso criar aquela intencionalidade com o objetivo de que o aluno, então, entre em contato com o meu mundo, que seria o de ensinar. E o acolhimento, ele é essencial. Então, existem, assim, determinadas perguntas que eu acho bem interessantes, né? O professor, ele precisa se envolver, mas não é se envolver amorosamente, claro que não, não é se envolver ao ponto de vivenciar a vida do aluno, não, você é profissional, mas por que alguns professores conseguem fazer os alunos gostarem da matéria dele, que é chata pra dedéu,
e outros não conseguem, né? Por que os professores mais afetivos conseguem maior êxito com os seus alunos? Porque eles fazem exatamente isso que eu falei para vocês agora há pouco, né? Ele acolhe, ele ouve o outro, ele aceita. O aluno, quando se sente amado, aceito, você tem ele ali na sua mão. Ou seja, o aluno, quando está chorando, você chega e pergunta como ele está. É uma manifestação de carinho, uma manifestação de empatia. Essa maneira sutil ou suave, que muitas vezes não tem como ser feita diante de tanto cansaço que o professor tem, vai fazer com que essa afetividade ou essa suavidade faça com que o aluno seja contagiado pelo professor, ou seja, de que ele tenha a possibilidade de entrar na do professor e participar da aula dele. Então, o professor que prepara, se organiza, que ele pensa no aluno, faz com que qualquer pessoa goste dele ou da matéria dele. Da mesma maneira, a gente tem ali a possibilidade, por meio dessa afetividade, de criar um pouco mais de proximidade. A gente tem uma linha bem tênue entre o que eu sou, professor, e o que o aluno é enquanto aluno. E a gente precisa ter essa aproximação, mas não o envolvimento na vida do aluno propriamente dito, mas o envolver-se para que ele possa entender de que eu estou do lado dele, né? Então, assim, eu acredito que vocês devem ter visto determinados filmes, como Uma Professora Muito Maluquinha, que é um filme brasileiro, ou até mesmo Mudança de Hábito, ou até mesmo Sociedade dos Poetas Mortos, enfim, todos esses filmes mostram professores. E o que eles são? Eles são contagiantes, eles estão ali do lado. Vai que eu estou aqui do teu lado, você vai conseguir. Então, essa afetividade, essa fazer com que o aluno se sinta entendido, ou seja, tudo isso faz com que o aluno possa ter mais êxito, porque eu considero ele como ser humano e, consequentemente, isso o impulsiona, isso faz com que ele se motive. A motivação é algo inerente ao ser humano. Então, assim, eu não tenho como motivar ele, mas eu tenho como criar situações no entorno dele para que ele possa, então, se sentir motivado. Então, quando a gente desperta esse desejo de aprender, a gente tem a possibilidade de fazer com que o aluno esteja ali gostando da nossa disciplina, né? E como garantir essa significação, né, nas aprendizagens? É importante de que você crie um jeito de fazer, e esse jeito de fazer é dar essa atenção. Nós sabemos de que os professores, eles são escultores da emoção, né? E ao educá-los, a gente tem a possibilidade de vivenciar situações diferentes. E ao viver situações diferentes, a gente tem a possibilidade aí de ter um entendimento de diferentes culturas, um entendimento de diferentes situações. A gente transforma a sala de aula num local que é gostoso de se ir, né? Eu tenho convivência até hoje com alunos, não mais como professora, mas como formadora de professores, e eu vejo assim, que quanto mais vocês os respeitam, quanto mais vocês os acolhem, quanto mais vocês têm a possibilidade de ouvi-los, pode parecer brincadeira, mas mais eles vão então fazer parte do teu dia a dia ali, te ouvindo, engajados, indo para a escola muitas vezes só porque você está lá, né? Comênios, que foi o pai da didática, sempre falava de que tudo deve ser ensinado de maneira realista e permanente, né? Então, ou seja, deve partir dali da história do aluno, do conhecimento que ele tem de mundo, ensinar tudo a todos, né? E, assim, é importante dizer que a gente tem uma substituição da educação básica, hoje em dia, que é aquela tradicional zona, para uma situação onde o indivíduo já é mais ativo, que é a famosa metodologia ativa. Então, aqui eu trago para vocês algumas propostas para facilitar a reflexão e transformar o seu dia de sala de aula ali, ou dia a dia, ou mais a longo prazo, dependendo da dificuldade ou facilidade das pessoas,
numa prática significativa. Antes disso, eu quero mostrar para vocês aqui uma situação bastante comum em sala de aula, que realmente faz com que a gente veja a postura acolhedora ou não, né? Então, aqui é uma charge que diz o seguinte, né? Número 1, presente. Número 10, presente. Número 25, presente. Número 38, está aqui, ó. E aí o aluno ali com uma arma na mão. O importante é assim, a gente não pode se distanciar da vida do aluno, né? Mas essa charge traz uma coisa também bastante interessante, um outro viés, né? E até o aluno que não é tão participativo se sente vinculado ao professor, mas a gente precisa transformar os indivíduos em pessoas mesmo, parar de chamar pelo número, porque isso não traz bons resultados. O indivíduo, quando ouve o próprio nome, ele ama. Por que não fazemos isso juntamente com os alunos, não é mesmo? Então, aqui, o educador, ele, por ser um espelho dentro da sala de aula, ele precisa ter posturas positivas, despertar a confiança do aluno, também, assim, despertar a autonomia. Não vai ser eu que vou fazer, mas eu vou ensinar ele a pescar, né? E, assim, com delicadeza, praticar a sinceridade, não é a franqueza, mas falar, olha, você foi muito bem, mas por que você não olha isso daqui? Da próxima vez, vamos tentar melhorar isso? Então, essa postura ajuda bastante, né? Agora, antes de falar disso, duas situações que são muito importantes para a reflexão são duas coisas que se chamam diário de bordo, portfólio reflexivo. O diário de bordo, ele é como se fosse um diário que você escreve ali tudo que você está fazendo, e aí você coloca ao final daquilo qual foi o resultado que deu, né? Então, ao você colocar o resultado que deu, você já sabe que precisa repetir e aquilo que realmente não vai fazer mais parte da sua aula. Então, é importante essa reflexão. O portfólio, que ele é uma coleção de documentos, a gente tem a possibilidade de, juntando provas, de juntando atividades dadas, ver se eu estou produzindo um crescimento ou um desenvolvimento do aluno, né? Então, quando eu organizo esses documentos, eu tenho como ver a minha prática docente de maneira contínua. Quando a gente faz de qualquer jeito, ou até mesmo a gente não tem essa prática de portfólio, a gente pode descontinuar o ensino, o aluno não está ali junto comigo, isso acaba sendo uma prática pedagógica não muito potente, porque, na verdade, sou eu que estou causando tudo isso, né? Então, é importante, às vezes, por exemplo, o uso de diário de bordo, ou até mesmo de portfólios reflexivos, a gente tem a possibilidade de garantir essa reflexão. E uma coisa bastante importante na área didática, de como criar uma prática pedagógica potente dentro de sala de aula, o professor precisa criar esses 3 momentos sempre em suas aulas. Primeiro, a apresentação de um ponto, que seria um assunto, tentar delimitar algo que não seja muito extenso, mas que seja possível de ser lido, relido e até mesmo exercitado. Então, o modelo ideal de sala de aula seria a apresentação de um ponto, de um assunto, resolução de exercícios do modelo, porque você precisa ensinar para o aluno como é que faz. E depois, uma proposição de exercícios que começam na escola, terminam em casa. E aí, a aula seguinte começa com a correção e depois continuação disso, apresentação de um ponto, exercícios. Mas eu vou mostrar para vocês alguns vieses de práticas pedagógicas diferenciadas, porque o importante é diversificar, tá bom? Então, algumas estratégias e técnicas para o ensino seriam os trabalhos em grupo, os estudos de texto, o seminário, mapa conceitual, aqui está errado, mas é mapa conceitual de ensino, estudo de caso, painéis, debates, oficinas e estudo dirigido. Eu vou falar um pouquinho de cada uma, mas depois, se tiverem dúvidas, eu posso explicar um pouquinho mais. O trabalho em grupo é importante porque a gente tem a possibilidade de fazer com que o indivíduo interaja, né? E aí a gente tem como, enquanto professor, resolver problemas para um convívio em equipe, né? Quando o indivíduo é colocado numa situação que ele pode debater, discutir,
ligar ideias, né, a gente tem a possibilidade de que ele construa os seus conhecimentos, porque é algo extremamente ativo. O estudo de texto não é só dar um texto, mas é fazer uma leitura analítica disso. Então, eu tenho um texto intencionalmente dado para o aluno, numa temática que é pertinente, e aí eu vou explorar a ideia daquele autor com o objetivo de problematizar, e depois o aluno pode até fazer uma síntese disso, né? Então, eu trabalho com determinadas habilidades específicas e tenho a possibilidade de, a partir disso, depois propor uma construção, uma produção textual, né? Então, a análise textual ou estudo de texto, você pode preparar um texto junto com os alunos, realizar a análise de um texto pronto, contar com o que eles estão ali pensando, fazendo uma análise interpretativa, quando a gente trabalha em determinadas situações de gêneros textuais um pouco mais difíceis, ou temas um pouco mais difíceis. O que você entendeu? O que você acredita que significa isso? Isso, é isso mesmo. Mas completando, então é importante, né, essa participação do aluno. O seminário, a gente prepara, né? É muito importante dizer que o seminário não é para atingir todas as matérias que o professor é que deveria dar, mas o professor, ele é um facilitador ali intencional, né? Então, a gente tem a possibilidade de fazer com que o aluno estude sobre aquilo, o professor, gentilmente, ele faz perguntas sobre aquilo, e se houver ali uma coesão bacana na sala, até os outros colegas fazem isso, né? Quando eles resumem, eles procuram, eles pesquisam, eles constroem ali que seja um checklist ou o que precisa ser feito para falar sobre aquele assunto, ele tem a possibilidade de criar a sua própria história, porque ele está se movimentando, ele está sendo ativo. Então, eu tenho a possibilidade de analisar, por exemplo, até combinar com os alunos, olha, eu vou ver se vocês vão ganhar pontos por, aí eu vou ver se vocês estão sabendo o que vocês estão falando, eu vou ver se todos vão participar, eu vou ver, assim, como é que vocês vão apresentar isso, se é criativo ou não, se tem clareza, coerência, e aí, enfim, eu quero ver se vocês conseguem depois responder as perguntas, né? Então, tudo isso é bastante importante. O mapa conceitual de ensino é importante, pode ser feito pelo professor, por meio de conceitos chaves, e também, assim, pelo próprio aluno, para que ele entenda aquilo que foi explicado pelo professor. É importante de que essas palavras façam um significado para todos ao mesmo tempo, e que são construídas ali o que como se fossem organogramas, com o objetivo de, por meio desses organogramas ou diagramas, eu possa colocar a aprendizagem de uma maneira mais fácil para que ele possa relembrar. Depois a gente tem os estudos de caso, que nada mais seria do que eu ver a aplicação daquilo que eu estou ensinando na prática, e aí, assim, fazer uma leitura desse problema, né? E aí ver os diversos pontos de vista, enfim, isso também pode ser feito por meio de painéis ou debates, que o indivíduo vai, então, demonstrar a sua análise, né? E, consequentemente, mostrar situações ali onde você é, como diria o advogado do diabo, você vai mostrar o lado contrário da ideia para ver como ele se sai, né? Então, isso é muito bacana para o desenvolvimento ali intelectual do indivíduo. Você trabalha atenção, concentração, a argumentação, tudo isso é bastante importante. As oficinas são algo bastante prático, o estudo dirigido é mais do aluno, né? Então, a oficina eu preparo algo prático, como, por exemplo, eu que sou professora de ciências, uma aula de laboratório, por exemplo, ou até mesmo para poder entender o que é aquilo, então, eu saio e faço uma visita de campo, né? Então, isso pode ser entendido como oficina, ou até mesmo na parte de língua portuguesa, por exemplo, que também é a minha área, a produção textual, por meio do quê? Da verificação de outros textos que já estavam previamente preparados. Então, isso é uma oficina de redação, por exemplo, uma oficina de argumentação, de debates. O estudo dirigido é o material que você dá para que o aluno possa, então, fazer uma síntese, mas aí ele aprende a tirar isso em formato de perguntas e a respondê-las. Então, entender essa estrutura faz com que o aluno também possa
ter essa estratégia de ensino para aprender cada vez mais e mais. Aqui eu deixo indicações de leitura bastante atuais e que tem a ver, então, com o que a gente está falando. Seria Habilidades Socioemocionais na Escola, que é uma produção da Roseli Bonfante, de 2019. Existem coleções da Bacic, né, da Lilian Bacic e do Leandro Holanda, do Moran, de que são bastante importantes. Eles são, assim, uma coleção bastante, que todo ano sai um determinado livro, então tem o STEAM em sala de aula, tem o Método 300, metodologias ativas para uma educação renovadora, a sala de aula inovadora, que na verdade também é da Penso, né, de 2021, mas aí é do Camargo Fausto e da Twine Darius, né? Então, assim, é importante entrar em contato com esses materiais, porque eles mostram desde que fazer em situações de ensino híbrido, que seria o online e também presencial, ou em situação no dia a dia da sala de aula. Aqui eu deixo o meu contato, para quem quiser tirar maiores dúvidas, fazer uma interação, aqui tem meu e-mail, o meu perfil de Instagram, e fiquem à vontade aí em relação também ao WhatsApp. Gostaria de agradecer a oportunidade novamente, tentei expor aí de uma maneira que fosse rico, ou pelo menos acrescentasse, ou pelo menos rememorasse aí algumas práticas pedagógicas que provavelmente vocês tenham bons resultados. Obrigada pela oportunidade novamente e fico à disposição agora para caso tenham algumas perguntas. Nós que agradecemos aqui. Tivemos algumas interações aqui no chat. Deixa eu ver se alguém ergueu a mão aqui. Bom, falando aqui, né, dos comentários, o Elias diz que tem que criar, né, uma afinidade com os grupos de alunos. A professora Juliana disse que eles amam esse acolhimento. Ela é docente em Fortaleza. Legal. Aliás, ela é de Fortaleza, mas hoje mora em Minas Gerais. Trabalha como substituta por 2 anos. Legal. E ganhou 3 festas de despedidas, uma de cada turma, com lindas homenagens. A empatia é tudo, essa postura acolhedora. Gente, vocês não fazem ideia do que é a escola gritando o teu nome. Isso dá, assim, uma energia para você se sente a última Coca-Cola do deserto, gente. Isso tudo é por meio dessas práticas pedagógicas potentes. Para quem dá aula em colegial, ser chamado para paraninfo, para esse tipo de coisa, é uma emoção indescritível. O pessoal elogiando aqui, falando que foi uma excelente reflexão. O professor Maxwell também, né, falou que eles sabem reconhecer nosso esforço. E eu acho que é isso, né? Nós, como professores, acabamos assumindo outros papéis dentro da sala de aula também, né? Eu acho que tanto no ensino público quanto no privado, a gente acaba sendo ali, de alguma forma, exemplos, mentores, alguém em quem eles confiam, né? E que eles podem procurar para conversar e tal. Então, a gente estabelecer essa relação, eu particularmente acho de extrema importância. Bom, pessoal, podemos abrir aqui para as perguntas. Novamente, podem abrir o microfone, falar, se quiserem compartilhar aqui no chat também, fiquem à vontade. Olá, vou tentar falar, mas se estiver cortando muito, você me avisa, por favor, Elisa. Uhum. Queria agradecer mais uma vez, Cecília, por mais uma explanação muito rica. Eu fui, né, professor coordenado pela Cecília, eu falei isso de manhã, eu vou falar aqui de novo, porque muitas vezes, nós que formamos professores, nós sabemos que muitos professores resistem à formação um pouco, e quando a gente vê uma aula como essa, da professora Cecília, com essas várias possibilidades, muitos professores falam, quero ver entrar na sala de aula e fazer, né?
mas eu acho que a gestão tem um papel muito forte nisso, né? Como eu disse, a minha gestora era a Cecília, coordenadora pedagógica, e ela apoia muito o professor, né? Então, quantas loucuras a gente não fez, né, Cecília? Então, Cecília, eu quero trazer tal material, podemos remanejar aulas, podemos usar um espaço fora da sala de aula, podemos pensar tempos e espaços aí diversos, e a Cecília sempre apoiando, né? Então, a gente vê que uma comunidade de professores inovadores é uma comunidade que apoia, né? Então, agradecer aí a Cecília por isso também, e dizer aos colegas que estão aqui, que são gestores, tem algum coordenador, algum diretor, né, que apoie, que incentive essa diversificação das atividades, né? Então, deixo aqui esse meu agradecimento e pergunto para a Cecília, né, se ela percebe essa dependência do professor, mesmo aquele professor que já tem um perfil inovador, de que a gestão possibilite a sua atuação inovadora. Do mesmo jeito de que a gente tem que conquistar o aluno, a gente tem que conquistar o professor, né? Então, ainda, eu achei brilhante quando você falou de que os gestores levem isso, porque ainda nós temos pessoas que, como a educação é, vamos dizer assim, um segmento da sociedade, um tanto quanto que você despende energia, de que você é um ser humano extremamente cansado. Então, quando você não dá asas à imaginação do professor, ouvido para ele não quer saber de você, ele simplesmente falta no HTPC e você não consegue formá-lo. Então, o importante da gestão e o importante aí, para que a aula também possa fluir, seria a gente entender o professor, né? O professor, igual o Elias está falando aqui, né? De que são muitos desafios na P e às vezes os professores não estão prontos para a carga socioemocional. Eu já tive professor que perdeu alguém da família, professor que acabou no meio aí do ano letivo, se divorciando. Então, a gente, enquanto ser humano, tem que também saber acolher. A gente, enquanto ser humano, tem que saber apoiar. E, enquanto ser humano, também tem que virar e falar assim, olha, vai que eu estou olhando você e eu estou aqui, né? Então, tudo isso precisa ser feito no dia a dia, e eu percebo de que existe uma resistência do professor em aceitar, às vezes, né, essa formação, e uma resistência do professor de que quando chega alguém com essa vibe ou com esse tipo de energia, falar, nossa, não é possível, ela está interessada em alguma coisa. Então, de também parar para refletir e se abrir ao novo, se abrir às mudanças, né? Porque quando a gente se abre à mudança, a gente tem a possibilidade de também se tornar uma pessoa diferente. Então, eu acredito que a principal coisa que precisa ser feita, tanto do lado do gestor quanto do lado do professor, é ouvir, refletir e ver daquilo que está sendo falado, o que eu posso usar, né? Então, a partir dali, você tem um pouco mais de flexibilidade, você vai também conseguir melhores resultados. Então, eu acredito que seja esse um pouco aí do segredo para que a gente possa ter um melhor ensino ou para ter ali práticas mais adequadas ou que tenham melhores resultados, né? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa aqui? Fique à vontade. Se não, vou encaminhando aqui para o final, então. Agradeço novamente a professora Cecília pela fala, mais uma vez extremamente enriquecedora aqui para a gente, trazendo várias possibilidades que a gente pode aplicar na prática, na sala de aula. Agradeço a presença de todo mundo aqui também. Aproveito estamos aqui, né, falando sobre educação, para divulgar o congresso que vai acontecer de 4 a 6 de agosto, o Educare,
é o Congresso de Países de Língua Portuguesa sobre Educação. Eu vou até deixar o link aqui para vocês no chat. Nós já temos palestrantes confirmados, então já estamos também com uma programação bem legal. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, teremos palestras sobre Ninguém Nasce Racista, Bases para uma Educação Antirracista, o Lúdico no Ensino de Ciências, Educação Colonial, Internacionalismo Solidário e Avanços Educacionais em Países de Língua Portuguesa, o papel das organizações da sociedade civil na educação para a cidadania ambiental em Moçambique, e também teremos apresentação e publicação de trabalhos. Eu vou deixar o link aqui no chat para vocês. Então, quem tiver interesse também, fica aí a dica para o nosso próximo congresso, que terão palestrantes excelentes também, assim como a Cecília, assim como os palestrantes que estamos tendo nesse evento. Então, muito obrigada a todos novamente. E seguimos com a programação, tá, pessoal? E é isso, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado, viu? Valeu. Até a próxima.